Boa noite, Arena Jovem. Quem está feliz de estar no melhor lugar dessa terra? Amém? Quem gostou do teatro aí dos meninos? Muito bom. E quem se identificou com eles também, né? Nós estamos nessa série aí. Qual que é a série que nós estamos? Vamos tentar fazer um coral aí, né? Qual série que nós estamos? Guerra é guerra, e nós estamos vivendo em guerra, seja ela espiritual, seja na sua vida, no mundo, nós estamos em uma constante guerra, e nós precisamos entender o que é essa guerra para que possamos vencê-la. Nós vamos começar com o nosso vídeo, pode passar aí o vídeo, apagar as luzes, por favor. Onde soldados ucranianos tentam resistir ao avanço das tropas russas. Os caças de combate russos voam baixo. Não sei mais em que dia da guerra estou hoje. Não me lembro a última vez que eu me senti bem. Tenho tantos pensamentos na minha cabeça. São dúvidas que acho que ninguém pode responder. Não sei quem eu sou. Não sei para o que eu nasci. A verdade é que nem meu pai quis ficar comigo. Então não deveria ter nascido. Não sei onde é o meu lugar. Eu sei o caminho de volta. Eu nunca deveria ter me afastado de Jesus. Se eu voltar, todos vão me julgar. Se eu desistir uma vez, eu vou desistir de novo. Não aguento mais ouvir essas vozes. Alguém me disse uma vez que ele sempre me aceitaria de braços abertos. Não vou mais viver essa mentira. Tá decidido. Eu vou vencer essa guerra. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos começar com uma oração, aí onde você está. Senhor, nós queremos colocar nossos corações diante de Ti, a nossa vida na Tua presença, que o Senhor venha falar com cada um de nós, venha tocar os nossos corações, que o Senhor venha trazer a Tua palavra às nossas vidas, e que nós possamos ter o nosso coração queimando pela Tua presença. Traga, Senhor, em nossos corações o sentido de guerra, de não desistir, de que nós estamos em uma batalha, mas que através de Ti, por meio de Ti, nós somos mais do que vencedores, e que nós possamos receber do Teu Espírito Santo a Tua verdade, a Tua libertação para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E o Arena Jovem diz: amém, 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 Arena. Então eu quero ver ninguém dormindo, desanimado. Quem está passando frio aí, agora deu uma melhorada, né? Hoje aí deu uma esquentada. Nós estamos nesse tema sobre guerra. Guerra é guerra. Hoje eu vou estar trazendo essa palavra para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Sara, líder da equipe Profetas. E nós vamos hoje falar dentro desse tema de guerra é guerra, o tema forças espirituais do mal versus... Peraí, gente, nessa não. Isso, coloquei na palavra errada. Fortalezas na mente versus conhecimento de Deus. Esse é o tema que nós vamos falar nessa Arena Jovem. Fortalezas na mente versus conhecimento de Deus. E o que nós podemos entender? Que Deus ele tem uma palavra para nossas vidas, que Deus tem uma direção, Deus ele tem verdades a nosso respeito, mas muitas vezes nós criamos fortalezas, pensamentos em nossas mentes. Vamos começar lendo a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios 10, versículo 4. Quero que vocês abram comigo aí.
2 Coríntios 10, 4, o pessoal da mídia também vai me ajudar colocando aqui atrás. Isso aí, profetas. Alguém não achou? Amém? Então vamos ler comigo então. A gente vai ler do 4 ao 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que a gente entende aqui nesse versículo, né? Paulo ele diz que para que nós possamos viver a vontade de Deus, o poder de Deus e destruir as fortalezas, tem que ser anuladas os sofismas e toda altivez. Para que você possa então viver a verdade de Deus e a palavra de Deus, precisa ser vencido em você, em nós, todo sofisma e toda altivez, para que nós possamos viver na verdade. E para que nós possamos realmente destruir essas fortalezas em nossas mentes, esse é os passos. E aí nós vamos começar falando exatamente sobre isso, sobre anular os sofismas. E eu vou explicar para vocês o que é sofismas. Então o primeiro ponto é anular sofismas. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Na escola a gente ouve muito falar sobre isso, nem em filosofia. Mas por quê? O que é sofismas? Os sofismas, a palavra sofismas, ele vem do grego, porque na época da Grécia Antiga existiam os sofistas. E os sofistas, eles faziam parte, né, tipo um grupo da Grécia Antiga, em que eles debatiam e eles lutavam para vencer os debates, né? Era uma época que eles valorizavam muito os debates, só que eles eram levados a interesses e a enganos que fossem precisos para vencer esses debates. Então eles não eram comprometidos com a verdade, mas eles se importavam apenas em discutir e vencer, mesmo que for preciso enganar. E aqui a gente vê que, com o passar do tempo, essa palavra foi sendo usada para representar mentiras, enganos. Então, quando nós falamos sobre sofismas, nós levamos ao conhecimento, ao significado de que são pensamentos enganosos, pensamentos mentirosos, e muitas vezes nós temos pensamentos enganosos e mentirosos ao nosso respeito, em nossa mente, e que muitas vezes nós criamos, ou que foi colocado nas nossas vidas, e que isso tem nos impedido de viver a vontade de Deus, de viver a palavra de Deus. Às vezes você está aqui nessa arena jovem, cheio de sofismas nas suas mentes, pensamentos enganosos, mentirosos ao seu respeito, a propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Deus ele tem para a sua vida. E eu vou dar alguns exemplos de sofismas agora que existem, que são comuns, e falar a verdade sobre esses sofismas. E eu quero que você possa analisar cada sofisma para ver se você pensa dessa forma, para ver se você já pensou dessa forma, ou talvez você pense algo semelhante a esses sofismas. E o primeiro que eu quero falar com você, e nós vamos ler também a Bíblia bastante hoje, é sofisma: Deus é amor e não vai condenar ninguém. É um sofisma que hoje existe, que existe há muito tempo, e hoje eu ouvi ele várias vezes. Deus ele é amor, ele não vai condenar ninguém, ele não vai condenar o meu pecado. Mas qual que é a verdade? Deus é amor, sim, Deus ele ama a todos, mas ele também é justo. Então muitas pessoas elas pensam que Deus ele é amor e que Deus não se importa com o nosso pecado, que Deus ele vai me aceitar da mesma forma, mas a Bíblia fala muito ao contrário, porque ele é justo e existem condições para que nós possamos ser salvos. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 3, 17 e 18, você que está anotando aí, você pode anotar aí também, e aí você coloca, você grita o nome da sua equipe quando você encontrar. Quem não achou, grita e vê.
Todo mundo achou, né, gente? João é fácil de achar. João 3. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar no mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então a gente vê aqui que Jesus, ele veio para quê? Ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo, mas aquele que crê. Então aqui nós vemos que Jesus tem uma condição que é crer nele. Qual que é o outro sofisma? Vamos ver se você já falou. Posso ser salvo sendo uma pessoa boa. Quem que já acreditou nisso? Às vezes você já pensava, eu também já tive muito essa dúvida. Se eu fazer minha parte, eu ser uma pessoa boa, eu vou receber a salvação. Não precisa de eu ir na igreja, não precisa de eu ter uma vida ativa com Deus. Deus conhece meu coração. Então a gente começa a ser de sofismas, né? Mentindo para nós mesmos. E qual que é a verdade sobre isso? Não há salvação sem a graça de Deus revelada em Jesus. Então não adianta você ser apenas uma pessoa boa. É por meio de Jesus que nós somos salvos. É por meio de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Você fazer a sua parte, você fazer boas ações, ter boas atitudes, eu acredito muito que Deus ele vai te abençoar, porque isso é um princípio de Deus. Você amar o próximo, mas ser salvo é por meio unicamente de Jesus. É exclusivamente por meio de Jesus, porque é Ele que pagou um preço por nossos pecados. Então tá vendo como a gente começa a se enganar? E a sociedade começa inclusive nos enganar. E é tão convincente, às vezes, a maneira como que as pessoas nos falam, que a gente mesmo se engana nas próprias conversas das pessoas. Outro sofisma. Não consigo deixar os meus pecados. Quem que já acreditou nisso? Se você acredita, ok, né? Eu vou falar algo para você. Mas a gente começa a pensar, eu não consigo deixar os meus pecados, eu não consigo vencer os meus pecados, eu não consigo vencer as minhas tentações e as minhas fraquezas. E pode ser que você esteja em guerra contra você mesmo aqui nessa noite. A gente está em guerra contra o mundo espiritual, não é verdade? A gente está em guerra contra nós mesmos. Quem aqui tem uma guerra muito grande contra a sua preguiça? Levanta a mão. Você tem que lutar para fazer essa devocional, para ler a Bíblia. E nesse frio, quem aqui pensou em faltar do culto? Não vão levantar a mão não, né, gente? Misericórdia, em nome de Jesus, né? Você tá com aquele frio, você não quer nem sair da sua casa, e Patinho não está acostumada com frio. A gente começa a se enganar, a gente começa a pensar, só hoje, não tem nada a ver não. E aí você começa a entrar numa batalha contra você todo dia. Quem que já recebeu um desafio na sua vida? Deixa eu ver. Quem que recebeu um desafio que você achou que você não ia conseguir? Aí a gente começa a pensar, meu Deus, né? E agora, o que eu vou fazer? O pastor, Deus me deu um privilégio de ter um líder que me desafia assim, ó. Não vamos ver do negócio. Ele deixa nem eu pensar. Se param, né? Na hora. Sara, vem aqui pregar. Sara, vem aqui fazer tal coisa. E assim, amém, né? Só vai, né, gente? Não tem nem outro termo para responder, não. Mas a gente entra em muitos desafios, a gente entra em muitas guerras, em muitas batalhas. E aqui nós vemos que as nossas guerras, elas são espirituais. Nós só possamos vencer elas por meio daquilo que é espiritual. Então aqui não consigo vencer os meus pecados. Qual que é a verdade sobre isso? Em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Vamos de novo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que isso quer dizer? Que não há pecado que Jesus não possa libertar. Não há condenação que Jesus ele não possa libertar. E aí você começa a pensar que para você não tem jeito, você não vai conseguir libertar disso, que a sua vida não vai mudar. Mas não há prisão, pecado, maldição
que Jesus ele não possa nos libertar, mas é por meio de Jesus, é por meio do Filho que nós seremos livres. Olha o outro sofisma. Há pessoas que precisam de Deus, mas eu não. Agora vou perguntar para a Ariana, agora eu quero ver. Quem aqui já pensou que não precisava de Deus? Isso aqui eu me viro sozinho. Isso aqui, Deus ele é um ser assim, lindo. E começa toda aquela filosofia, né? Deus ele é um ser bom, eu aqui, Deus lá no céu. Então você começa a pensar que você não precisa de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que você não pensou dessa forma, de que você não precisava de Deus, mas muitas vezes você agiu assim, tentando fazer do seu jeito, escolhendo da sua própria maneira, como teatro, né? Sempre decidindo por conta própria. É você agindo de uma forma como que você não precisa de Deus. E qual que é a verdade sobre isso? Está em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu já ouvi muito pessoas chegarem para mim e falarem assim, não sei se vocês já ouviram isso, mas pessoas disseram assim: nossa, igreja é tão lindo, a igreja é muito importante para a sociedade, a igreja ajuda pessoas ruins a entrarem num caminho bom. Eu concordo com a igreja, eu só não preciso de ir na igreja, mas eu concordo. Eu já ouvi muito falar sobre isso, eu já ouvi muitas pessoas chegarem até em mim e falar isso. Eu não sei se alguém já pensou dessa forma, mas aqui diz assim, que não é porque a igreja é o que vai consertar a sua vida. Você pode ter princípios e ter caráter, inclusive, ter boas ações, não indo à igreja. Eu conheço pessoas dessa forma. Mas eu estava vendo um vídeo essa semana, achei interessante, até queria compartilhar com vocês. Por exemplo, todo mundo aqui concorda que a traição, o adultério contra o esposo, a esposa, isso é errado, isso não deve ser feito, não deve ser praticado, mas não é algo que está na lei. De onde que as pessoas tiraram isso? Isso é bíblico. Está na Bíblia. Então, os nossos princípios de vida, os nossos valores, eles estão na Bíblia, eles estão na Palavra de Deus. Então, para que nós possamos viver de uma sociedade em que nós estamos bem, vivendo bem, nós precisamos dos princípios que estão na Palavra de Deus. E muitas das leis estão realmente baseadas no que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina. E aqui não fala só disso, mas que nós estamos vivendo em pecado. Quando nós estamos em pecado, estamos longe de Deus, nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. E para que você possa receber o perdão, a salvação na sua vida, a libertação, é apenas por meio de Jesus. Então você não pode pensar que você não precisa de Deus, mas é por meio de Jesus que nós somos realmente libertos. Qual que é o primeiro ponto, então? Para que você possa vencer essas fortalezas na sua vida, você precisa anular os sofismas, os pensamentos enganosos e mentirosos que você tem criado na sua mente. Eu disse alguns exemplos e eu queria que você pensasse quais são os sofismas que você tem tido na sua mente, que você tem criado na sua mente. De que você não vai conseguir, de que você não precisa de parar de fazer aquilo, de que está tudo muito bom, né? Você não precisa de mudar nada na sua vida, de que você é perfeito, de que você não precisa de ninguém. Quais são os sofismas que você tem acreditado? E o outro ponto é anular toda altivez. Quem que já ouviu essa palavra? Altivez é uma palavra que ela é até conhecida, mas às vezes as pessoas não sabem o seu significado. E enquanto o sofisma, ele fala sobre engano, enganar o outro muitas vezes, a altivez é a fortaleza do auto-engano. É quando você se engana com a sua soberba, com a sua arrogância. É quando você se sente tão superior e capaz de que você não precisa de ajuda e você nem precisa de Deus. Às vezes eu já tentei ajudar pessoas e discípulos que eu conversava com a pessoa e a pessoa falava para mim: Sara, quando eu quiser eu vou te procurar. Não precisa me chamar, não precisa marcar discipulado. Quando eu quiser eu te procuro, quando eu quiser eu vou fazer. E qual que é a minha parte?
é respeitar e orar, porque a minha parte eu fiz e cada pessoa ela tem sua decisão. Então a gente vê que muitas pessoas elas começam a ter esse sentimento de ser altiva, de altivez, de que ela não precisa de Deus. E quando a gente fala, eu não preciso de Deus, é algo muito forte. É muito difícil de alguém falar isso, mas muitas vezes nós agimos dessa forma. Sabe quando você tem sentimento e pensamento de altivez? Quando você tem decisão que você não ora para ela. Quando você escolhe trabalhar em um local que você não pediu direção de Deus. Quando você toma atitudes que você não perguntou se aquilo era vontade de Deus para você. Quando você age sozinho, quando você não pede direção, é você ter um sentimento de altivez, é você ter um sentimento soberbo na sua vida, e você não busca a vontade de Deus para você. E olha o que a Bíblia ela fala, vamos abrir lá em Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, 18, aí quem você for achando, grita o nome da sua equipe. Olha o que a Bíblia diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O espírito altivo, ele precede a queda. Aquele que é altivo, aquele que é orgulhoso, a consequência para aquela pessoa é a destruição e é a queda. Qual que é o maior exemplo que nós temos na Bíblia de humildade? Jesus, que mesmo sendo rei, ele foi humilde e ele não fez acepção de ninguém e a todo momento ele orava e buscava a direção de Deus, mesmo ele sendo Jesus. E muitas vezes nós queremos agir sozinhos e muitas vezes nós não queremos nem lidar com o nosso fracasso, porque a gente sempre quer ser bom. A gente sempre quer mostrar que a gente está dando certo, que a gente é superior, que a gente está feliz, que a gente deu a volta por cima, mas você está se enganando agindo dessa forma e não vivendo a verdade e não expondo a verdade diante de Deus. É difícil muitas vezes você assumir quando você errou, quando você falhou, quando você teve uma decisão errada. É difícil você encarar as pessoas, porque a gente cria esses sofismas. Nós temos esse sentimento de altivez, mas é somente quando nós temos uma decisão de entregar eles a Cristo e a Jesus que eles não nos vencem mais. Muitas pessoas são vencidas pela sua carne, por elas mesmas. Muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia. Muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas não conseguem vencer, não é porque elas não são capazes, mas é porque elas se auto-enganam constantemente. Elas mentem para si mesmas constantemente. E nós só vamos vencer quando nós vivermos verdadeiramente a palavra e as promessas de Deus para nossas vidas. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe isso quer dizer? Que quando você pensar em parar, em desistir, em não vir na arena, em não vir na sua célula, quando alguém chegar para você te criticando, falando algo mal a seu respeito, neste momento você não tem que seguir os seus pensamentos, mas realmente levar eles a obedecer a Cristo. Isso é todo mundo. Constantemente nós precisamos fazer dessa forma. Constantemente nós temos que lembrar que o nosso corpo ele tem que ser escravo de Cristo, da palavra de Deus. E não sermos guiados por Ele. Porque vai ter vezes que você não vai querer mesmo buscar a Deus. Vai ter vezes que você não vai querer guardar o seu coração, guardar o seu corpo, você que ainda não é casado. Muitas vezes você não vai querer deixar de falar um palavrão em frente aos seus amigos. Muitas vezes você não vai querer ser justo quando você encontrar um dinheiro, ou quando você tiver a possibilidade de ter um recurso a mais e aquilo é errado. Mas esse é o momento de você levar o seu pensamento, a sua vida sempre em obediência à palavra de Cristo para você, porque é isso que vai trazer a vida eterna, é isso que vai realmente te fazer ser livre. E quando nós buscamos viver a verdade de Deus, assim nós somos livres.
E Jesus é muito claro, a palavra de Deus ela é muito clara para nós. O que nós temos que fazer, como que nós devemos agir, quais são os passos que nós devemos ter. Olha o que a Bíblia diz, vamos abrir lá em Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Olha o que diz, Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe o que vai transformar a sua vida de verdade? É buscar a palavra de Deus e ter uma experiência com o poder de Deus. E não apenas viver de experiências passadas, mas constantemente você ter uma experiência com o poder de Deus. Arena, eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Você que já teve uma experiência com Deus, com o poder de Deus, você que já teve uma vida com Deus, que já tem uma vida com Deus, qual foi a última vez que você buscou ter uma experiência com o poder de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu o Espírito Santo ele queimando no seu coração? Às vezes você ouve essa expressão de queimar e não entende, mas só quem vive sabe o que é sentir o Espírito Santo queimando. Qual foi a última vez que você sentiu isso? E eu queria fazer uma outra pergunta, para às vezes você não tem essa experiência, mas você já sentiu a presença de Deus de verdade? Você já sentiu o poder de Deus de verdade? De verdade mesmo. Se você tem dúvida, é porque você ainda não sentiu. Porque a presença de Deus ela é tão incomparável, ela é tão inconfundível, que não tem como você misturar ou ficar enganado. Você sabe que o Espírito Santo está habitando em você e está falando com você. Sabe por que muitas vezes nós não somos transformados? Porque nós buscamos viver a verdade de Deus e queremos nos enganar, achando que a gente não precisa mudar, de que o nosso jeito é mais fácil, o nosso jeito é melhor e a gente não consegue avançar. Quem aqui conhece alguém que já veio no Arena e não está mais? Com certeza foi alguém que já pensou: é só hoje que eu vou faltar, é só isso que eu vou fazer, não tem nada demais, é só uma ida naquele lugar, é só dessa vez. É um sofisma, a pessoa se enganou e trocou a sua verdade por algo que é tão passageiro e que rouba tanto as nossas alegrias. Tem uma frase que eu queria ler com vocês, que ela fala assim, Satanás continua com seus esforços para fazer o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos terrível e o evangelho menos urgente. Olha quão forte é isso, e é exatamente isso. Satanás ele tem se esforçado para fazer com que você não pregue a palavra de Deus. Outro dia você pregue. Satanás ele tem se esforçado dizendo que você não precisa se comprometer tanto com Deus. Eu já pensei dessa forma. Nossa, por que eu tenho que ir tanto na igreja? Por que eu tenho que fazer tantas coisas? Naquele momento que eu pensei isso, o meu coração já tinha deixado de se apaixonar. Ele estava distante. Então o diabo ele começa a jogar pensamentos e argumentos na sua vida para fazer você parar, para você se afastar, e ele quer te calar e calar as outras vozes. Olha quantas pessoas que têm sofrido, morrido longe de Deus, mas é por meio de Cristo, da palavra de Deus, que nós somos verdadeiramente libertos. É quando você decide viver a palavra de Deus. Hoje você está em guerra contra o plano de Satanás, contra a sua vida, em guerra contra você mesmo, as suas dificuldades, os seus limites, as suas fraquezas, em guerra contra as suas decisões. Eu vou ou eu vou parar? Eu vou continuar ou eu vou continuar na vida que eu estava tendo antes? Eu lembro quando, gente, quem que já fez revisão de vidas? Quando chega
no momento final do revisão, quando era na chácara no domingo, ou terminando a revisão, você está tão cheio do poder de Deus, você está tão cheio do amor de Deus, que se você pensar na vida que você estava tendo antes, você começa a chorar de gratidão por Deus ter te liberto e lembrando das coisas que você foi capaz de fazer. O problema é quando você vai se afastando desse poder, dessa experiência, o pecado começa a gritar mais forte. Olha a diferença. Não quer dizer que Deus está se afastando de você, mas você parou de ter experiência, você parou de ter uma vida com Deus, você parou de buscar a verdade em Deus. É somente quando vivemos uma vida intensa diante de Deus que algo vai começar a acontecer. Eu estava lendo a Bíblia hoje, e aí eu estava lendo naquele momento que João Batista ele nasceu, e Jesus, aquele período lá, e eu estava observando o perfil das pessoas que Deus ele escolhia, né, para poder servir a Ele, para poder ser alguém, né, usado por Ele. São pessoas totalmente comprometidas, pessoas entregues, pessoas decididas, pessoas que decidem viver em santidade, pessoas que decidem viver a verdade da palavra de Deus. O que está te enganando hoje? O que está te impedindo de você realmente vencer? O que está te bloqueando? O que está te impedindo de você viver a verdade e a palavra de Deus para a sua vida? Então quero convidar você a ficar em pé no seu lugar agora. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Quais são as mentiras que você tem dito a si mesmo? Quais são os seus sofismas que você tem carregado? E eu queria que você agora nesse momento começasse a avaliar o seu coração. Você tem vivido uma verdade ou você tem se enganado? Você tem entregado o banco das decisões da sua vida ou você tem vivido da sua própria maneira? Você tem usado uma máscara diante de Deus e das pessoas ou você tem vivido uma verdade? É apenas quando vivemos uma verdade, é apenas quando vivemos a verdadeira palavra de Cristo que nós seremos libertos. Não há pecado, não há força das trevas, não há pensamento, não há nada que possa ser vencido pelo poder de Deus. E é esse poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E é quando nós reconhecemos diante de Deus que nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. No testemunho da Duda, para ela ganhar um celular, ela entendeu e Jesus falou para ela que ela não ia conseguir sozinho. Para a sua vida, qualquer coisa que você quer vencer, a sua célula, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você não vai conseguir sozinho. Você precisa buscar a Deus. Você precisa começar a colocar a situação da sua vida diante de Deus e orar, e entrar em jejum, e entender: Deus, sozinho eu não consigo e eu preciso de Ti. Eu errei, eu pequei, eu tenho estado distante, mas eu reconheço. E toda vez que eu peco e que eu me arrependo, me vem aquele sentimento de constrangimento, Deus ele me diz: ainda há chance, continua, busque e não peque mais. Eu vou te perdoar, eu vou te salvar, mas não peque mais. E é isso que Deus tem para falar para você nessa noite. Eu vou te perdoar, eu vou te libertar, eu vou salvar a sua vida, mas decida, se entregue. Viva a verdade, se entregue por completo. Não minta mais para você, não se engane, mas decida viver a verdade. E você com seus olhos fechados, eu quero convidar você a realmente ter uma oração no seu coração, de se entregar e de buscar, e de falar: Deus, eu preciso, eu quero, eu desejo a sua presença. E eu quero convidar você a vir até o altar.
Eu quero convidar você a vir até mais perto, para que você possa ter uma oração no seu lugar. Todos vocês, venham aqui na frente, e que você possa ter uma decisão realmente. Deus, eu vou me entregar, eu vou buscar, eu vou me render. De você reconhecer, de você falar a verdade, de você realmente ser sincero diante de Deus, para que a verdade dele possa estar sobre a sua vida. Declare nesse momento e comece a orar, Arena, abrindo seu coração diante de Deus. Ele te trouxe neste lugar para te transformar. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome e a rocha que mata minha sede é você. E é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória e mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos resistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos existirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Senhor, que nós possamos entender nessa noite que tudo nós precisamos é do Senhor. A nossa decisão está em Ti, a nossa força está em Ti, a nossa
nossa alegria está em Ti. E que nós não possamos parar de Te buscar, mas que a cada dia possamos Te buscar mais, nos entregar mais. E nós decidimos subir neste monte. Deus, nós não queremos que alguém suba em nosso lugar, mas nós vamos subir. Nós queremos ter experiência com o poder de Deus. Nós queremos ser libertos pela palavra de Deus. Nós não queremos te falar sobre o Senhor, sobre experiências que outros tiveram, mas experiências que nós tivemos. Deus, sei que existem pessoas que estão distantes de Ti, que elas possam decidir voltar. Se existem pessoas que estão fracas, que elas possam ser fortalecidas. Que neste momento o Teu poder possa se aperfeiçoar sobre as nossas fraquezas, e que nós possamos entender que nós estamos em guerra, mas por meio da Tua palavra, do Teu poder, nós somos mais do que vencedores. Senhor, neste momento nós vamos vencer a nossa ansiedade, a nossa depressão, os pensamentos, Senhor, enganosos, os pensamentos mentirosos, os nossos fracassos, as nossas fraquezas, o pecado, a timidez, seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o nosso pecado, nada é mais forte do que o poder de Deus. E nós buscamos essa noite é o poder de Deus, pois tudo é sobre você. Declare isso, Arena. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Cante o mais forte que você puder. Declare com seu coração. Porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir no monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada até te encontrar. Com a sua mão no seu coração, quero fazer uma oração final. E que você possa, neste momento, nessa noite, a aceitar Jesus com todo o seu coração e a convidá-lo verdadeiramente a entrar na sua vida. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, comigo, Arena. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu me arrependo por ter andado longe de Ti. Eu não quero mais ser enganado pelos meus pensamentos, mas eu quero confiar na Tua palavra e nos Teus propósitos para minha vida. Eu digo não a mim mesmo e eu digo sim a Ti todos os dias. Perdoe os meus pecados e me dê a bênção da Sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Arena. Pode dar uma salva de palmas no seu lugar. Continue aqui na frente, Arena. Pode ficar aqui na frente. E eu quero fazer esse convite para você. Às vezes você está aqui na Arena Jovem pela primeira vez, e às vezes você teve essa decisão, você estava longe, você estava distante e decidiu voltar para Jesus, decidiu ter uma vida com Jesus. Então, são duas pessoas, que eu gostaria de chamar hoje, dois tipos de pessoas que eu gostaria de chamar aqui na frente. Você que estava longe, você que ainda não tinha feito uma decisão por Jesus e decidiu voltar, eu gostaria de chamar você aqui à frente. E também você que está aqui na Arena pela primeira vez, você que está aqui hoje pela primeira vez no Arena, que está nos visitando, eu quero convidar você também a vir aqui na frente, que nós queremos orar por você, nós queremos passar um momento especial com você. Amém, glória a Deus.
quer mudar a sua vida, quer transformar a sua história, e que você não está sozinho. Nós queremos orar por você. Eu quero convidar a Arena Jovem a estender as suas mãos. Nós vamos estar orando pela vida do Gabriel. Senhor, que neste momento, Deus, o Senhor venha estar com ele, fortalecendo e capacitando, para que ele possa permanecer em Ti, na Sua palavra, que ele não se afaste dos seus caminhos, mas que ele possa permanecer Te buscando todos os dias da sua vida, e que ele possa se tornar um grande homem de Deus, fazendo a diferença nessa geração, Deus, em nome de Jesus. Gabriel, eu quero dizer que você tem um propósito em Deus, que Deus, Ele te ama muito, mas nós também te amamos muito. Você já faz parte da sua família, e eu quero te apresentar uma nova família. Então olha para trás e receba a família Arena Jovem. Você que pode, venha dar um abraço no Gabriel, receba ele. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, todo mundo. Nós vamos estar fazendo nossa oração para finalizar nossa Arena Jovem. Nós recebemos semana passada um desafio, para convidar mais pessoas, chamar mais pessoas. Não desista desse desafio, continue firme neste propósito, que eu creio que em nome de Jesus muitas vidas irão conhecer a Jesus, serão transformadas aqui neste lugar, amém? Estenda as suas mãos, vamos estar orando para finalizar. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu poder estejam sobre as nossas vidas. Cada pessoa que está aqui seja tocada e abençoada por Ti. Guarde as nossas vidas, nos dê uma semana abençoada. Abençoe cada coração, cada vida. Leve embora em segurança cada vida, Senhor. E que esta arena possa crescer, possa avançar. Vidas sejam libertas, transformadas, porque nós decidimos permanecer e continuar neste propósito, Deus. Em nome de Jesus, o Arena Jovem diz: dê um salve de palmas.